Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A maioria dos humanos, exceto aqueles que já estão em contato com aquela dimensão interna que está além desse reino superficial da ilusão, a maioria dos humanos tem uma série de coisas das quais derivam o seu senso de identidade. Parcialmente coletivo, parcialmente pessoal, coletivo. Poderia significar sua nação, sua identidade tribal, relacionadas a esportes e assim por diante. Religião, minha religião, a sua religião, a nossa religião, ou igreja particular, ou um movimento dentro de uma religião em oposição a outra igreja, que é diferente do nacionalismo. Em alguns lugares ainda é forte, não tão insano quanto, talvez como foi no século XX em muitos lugares. E muitos outros possuem a identificação coletiva do meu clube, minha cidade, minha terra ou nossa. E depois tem as posses pessoais, reconhecimento de status de outros, ou falta de conhecimento, aparência pessoal, aparência externa e assim por diante. Todas as coisas podem nos identificar como muito precárias, porque basicamente são todas fabricações mentais. Não há nada de errado com fabricações mentais e histórias. Você pode apreciá-las, contanto que você saiba o que são. Mas se você levá-las para a realidade última, então muito rapidamente você começa a sofrer. Nós continuamos a viver cercados por essas histórias. Você pode as apreciar, você pode assistir ao jogo, você pode ficar feliz se seu time ganhar e o outro time perder, mas não é mais tão profundo. Então, se seu time perder, sim, há uma insatisfação superficial que você observa. Ou se seu time ganha, há uma euforia. Você vai, uau! Sim, mas não vai mais tão fundo. Porque em um nível mais profundo, você sabe que isso não tem nada a ver com quem você é. É um jogo, é uma história, um sonho como formação. Agora, principalmente em um sonho, você não sabe que você está sonhando. Ocasionalmente acontece que você tem um sonho lúcido, quando de repente você, no meio de um sonho, percebe que está sonhando e então há uma mudança fundamental na maneira como você experimenta o sonho. Na vida diária, a maioria das pessoas está tão identificada com formações mentais, coisas, eventos e assim por diante, que tudo se torna formações mentais, que o torna um fator de lucidez. Então eles estão no sonho da existência diária, mas tão identificados com ela que não sabem que é um tipo de sonho. Então eles tentam derivar um senso satisfatório disso, de si mesmo, o que é impossível. Agora, a sua vida diária, de repente, pode manifestar uma consciência, que não é um pensamento à consciência. É a dimensão da consciência. Você pode reconhecer que o pensamento é apenas um pensamento e você percebe quem você é essencialmente. Aquela
presença consciente, mais profunda. A acidez que lhe permite não apenas ter percepções sensoriais, mas também permite que você tenha pensamentos que são uma vida lúcida. Então você pode ter sonhos lúcidos. Mas o mais importante, como é muito mais importante, ter uma experiência de vida lúcida. Esse é o começo do fim da identificação incorreta. Com quem você é e o que acontece é que ainda pode haver pequenas manifestações de felicidade e infelicidade, mas isso não vai mais tão fundo. Agora algumas pessoas podem dizer: ok, eu estou bem com a infelicidade, não estou indo tão fundo. Mas eles podem se sentir desconfortáveis com a felicidade, não indo mais tão fundo. O que quero dizer é claro que o que é convencionalmente chamado de felicidade é um fenômeno de serviço temporário. Há uma felicidade mais profunda. Se ainda quisermos usar esse termo, geralmente não o tenho, há uma sensação mais profunda de presença, de enraizamento, de vasto espaço, de vitalidade, que às vezes é chamado de alegria. Mas você pode chamar isso de paz interior, pode chamá-lo de profundo sentimento de contentamento. E no fundo é. Por isso que nós estamos aqui, para ser lembrados de que essa dimensão está dentro de você, esperando para ser descoberta ou esperando para se revelar a você. Ou se você já vive em conexão com isso, para aprofundá-lo. É por isso que estamos aqui. Então a questão é: eu sei quem eu sou, além do meu corpo físico, ou além da minha aparência externa, além do meu lugar na sociedade, além de qualquer país ao qual eu pertenço, porque eu nasci lá, além da minha religião, que novamente, na maioria dos casos, é minha religião porque eu nasci em um lugar particular. Além do meu status de função social na sociedade, ou além de minhas posses. E todas essas coisas que eu mencionei são realmente, elas podem ter uma existência externa, mas você as experimenta como imagens em sua mente. E é claro que você é a presença por trás dessas imagens, e mesmo dentro dessas imagens. Então agora há uma chance de você parar de pensar, não por meio de nenhum tipo de esforço, não por meio de qualquer ato de força de vontade, não pela supressão do pensamento, mas simplesmente porque você percebe que agora o pensamento não é realmente necessário. Você não precisa descobrir o que eu estou falando ou pensando sobre isso. Você entende as palavras. Então é claro que há alguma atividade mental. Mas as palavras não são compreendidas no conceito de nível mental. Elas são compreendidas por você em um nível mais profundo, onde a verdade que essas palavras apontam é imediatamente reconhecido como sua própria presença. Quando as palavras apontam para a presença, somente a presença em você pode reconhecer o significado. Você não pode ser capaz de explicar isso a ninguém. É apenas um simples fato de
que você está consciente nesse momento, sem dúvida. E todo o resto pode ser uma espécie de sonho, mas tem de haver uma consciência para o sonho aparecer. E aparece à luz da consciência. Eu sou o que eu falo por ti, por mim. Eu sou o que sou. Eu sou presença consciente, sou consciência, sem forma, atemporal. E eu me conheço como a consciência sem forma e atemporal. Mas esse conhecimento só pode surgir entre dois pensamentos ou na ausência temporária da sensação do pensamento. Como agora, entre esse momento, porque no exterior há um tempo mais profundo. Não há tempo entre esse momento agora e esse momento agora. Não há pensamento. É uma coisa incrível. Então, vamos tentar de novo, e eu digo agora 2 vezes, e entre os 2 agoras, veja se você pode ser apenas isso com a presença. Agora. Agora. Bem, isso não foi tão difícil. Que tal um pouco mais? Agora. Agora. Você pode fechar os olhos, ou pode ficar de olhos abertos, ou pode olhar nos meus olhos. Pode ser útil olhar nos meus olhos, porque eu não estou pensando. E isso pode te conectar com o estado de não pensar. Faça de novo. Agora. Agora. Não há nada mais importante em sua vida. E eu estou 100% confiante, e certamente essa é a verdade absoluta. Não há nada mais importante em sua vida. Não importa quem você seja, ou onde você esteja. Acessando essa dimensão, que não é apenas a dimensão de sua verdadeira identidade, mas também o lugar onde a verdadeira inteligência surge e a criatividade e a paz são. Encontre bondade amorosa para com todos os seres, porque esse é o reino sem forma da própria vida, da própria consciência, que então se reconhece em todas as outras formas. E por isso é de vital importância você encontrar esse caminho. O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso não dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. E essa verdade nos libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente.
essa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior, exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado, esse sofrimento que inconscientemente infligimos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Não gosto da palavra pecado. Posso entender isso durante muitos séculos. Foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle. Embora todas contenham um fundo de verdade, se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e por isso não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito do mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o seu sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem a mente, seu maior medo será o propósito despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de um modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão.
Assim não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito como outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado. Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada. Simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior em um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos
incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser. O único lugar de força verdadeira, a resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nessa questão de violência que eu posso compartilhar com vocês aqui, é um exemplo que o mundo inteiro conhece, né? Eu acho que é meio pesado de falar, principalmente na questão de violência, mas em questão de entrega, eu acho que não teve entrega maior, que seria o exemplo de Cristo, né? Às vezes a gente está eu acho que realmente é um exemplo honesto e real, porque, vou te dar um exemplo, se você está numa discussão tal, e, sei lá, surge uma briga, o que for, você vai ser agredido, sei lá, não sei. Imagine a condição aí que você quiser. E você ser capaz de se entregar à situação, à condição. Você seria capaz, né, de se entregar, mas não aquela entrega falsa, uma entrega consciente, que você estaria ali só revidando para defender o seu ego, o seu orgulho, né? Porque, principalmente, se você é homem, né? Ao menos na minha época, era assim, apanhou na rua, apanha em casa, vira homem, não sei o quê, homem não chore, homem bababá, homem bebê. Então a gente fica carregando essas coisas pro resto da vida. Então, se chegar numa condição de luta, por exemplo, e falar assim, uai, se eu revidar para esse cara aí, eu vou estar... Você tem que ser honesto. Se você tiver que revidar, revide, mas não espere os louros da vitória, né? Porque é exatamente isso que o ego quer. Se você revidar, esteja consciente que não é por reforçar essa identidade mental do ego aí. Esteja consciente que você revidou para salvar a sua experiência de vida, sei lá, alguma coisa assim. Para sobreviver mais um dia, sei lá. Mas eu acho que o maior exemplo realmente é Cristo, né? Se você botar as condições que ele passou, tudo que ele passou e a entrega que ele teve que fazer, eu acho que não há entrega maior do que isso. É um grande arquétipo, né? Se você levar Cristo como um arquétipo, meu pai, imagina o tanto de entrega, essas entregas que a gente tem que fazer em discussões, em briguinhas dentro de casa, porque esposa isso, porque filho aquilo, porque sogra aquele outro, e mãe e tal, e bebê. Essas entregas aí se tornam piadas, né? Se tornam muito mais fáceis de ser concluídas, né? Que possamos observar esse arquétipo de Cristo, esse exemplo de entrega e praticar um pouquinho mais de entrega na nossa vida. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.